Olá galera, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Estrutura e Organização da Escola de Educação Infantil. Como vocês já devem ter percebido, a nossa aula está um pouquinho diferente, né? Hoje vocês estão acompanhando aí a minha imagem, a minha fala, né, ao decorrer dos slides, tá bom? Isso está ocorrendo, né? Eu estou fazendo dessa forma hoje porque eu recebi o feedback de alguns alunos, né, de algumas pessoas que falaram que o áudio nos vídeos anteriores estava ficando um pouco baixo, né? Então nós resolvemos adotar um novo método de gravação. Estou utilizando aqui duas telas simultâneas para que a gente possa ter uma melhor qualidade nesse áudio, né? Estou aqui com meu fonezinho, tá bom? JBL, que eu ganhei da instituição, por sinal, tá? E como esse lado aqui, o lado direito, ele também funciona como microfone, eu acredito que vai ser melhor, né, essa qualidade aí do áudio, tá bom? E eu peço, claro, que você possa deixar aí o seu feedback, deixa aí nos comentários pra gente se o áudio tá legal, se tá dando para entender bacana, tá? E também se você gostou do vídeo, se tá de fácil entendimento, a nossa abordagem aí tá dando para ser bem compreensível, tá certo? Bom, então hoje nós vamos trabalhar, né, a partir de hoje, na verdade, nós vamos trabalhar o currículo dentro da educação infantil, tá? Lembrando que o material disponibilizado para vocês, ele trata desse currículo pautado no RCNEI, mas vocês sabem que com a gente vocês não vão ficar desatualizados. Então eu vou estar trazendo também para vocês na nossa aula esse currículo dentro da BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Eu vou estar mostrando para vocês também a diferença entre a RCNEI, entre a BNCC, o objetivo de cada um, e na verdade os dois eles vão aí, né, acabar se complementando, tá certo? Eu acredito que independente desse novo documento que é a BNCC, o RCNEI ainda é muito útil para a educação infantil, tá certo? Então nós vamos abordar, tá? Olha, se eu não estiver olhando diretamente aqui para vocês, tá, gente? Porque eu estou acompanhando aqui na outra tela o slide, tá certo? Então olha só, nós vamos abordar então o nosso sexto capítulo, né, do material, que é o currículo e as áreas de conhecimento de mundo, as linguagens expressivas, movimento, música, artes visuais, linguagem oral e escrita. Lembrando que quando eu cito essas áreas de conhecimento aqui, tá, desse currículo proposto aqui pelo material didático, eu estou me referindo aos eixos do RCNEI, tá? Os eixos do RCNEI, o RCNEI traz para a gente aí 6 eixos, tá? E diferente da BNCC, que já traz os campos de experiência. Daqui a pouquinho eu vou estar falando para vocês sobre isso daí, tá certo? Mas eu vou estar fazendo o link de tanto do eixo pautado no RCNEI quanto dos campos de experiências, que é no que trata a BNCC, tá certo? Para que vocês possam aí compreender e vocês vão observar que um acaba se enquadrando dentro do outro, tá bom? Então olha só, o estabelecimento de um currículo para a educação infantil deve partir do pressuposto de que as concepções de criança e de educação são culturalmente construídas. Nós vimos em aulas anteriores que a concepção de criança, a concepção de infância, a concepção de educação infantil foi sendo construída pouco a pouco, ano após ano, década após década, século após século, através de vários teóricos que aí se debruçaram, né, sobre esse entendimento do que seria a criança, do que seria a infância, de qual a importância da educação infantil, saindo daquela concepção assistencialista, né, apenas de dar uma assistência social, né, para essa criança, né, apenas dar acolher essa criança, por assim dizer, e saindo realmente para um processo educacional, tá certo? Então nós vimos que isso daí foi uma concepção construída, né, ao longo do tempo, tá bom? Portanto, o contexto social ao qual pertence o grupo de crianças e educadores é o ponto de partida para o trabalho pedagógico. Nós não podemos esquecer, né, que nós vivemos dentro de um contexto sociocultural, um contexto histórico sociocultural, tá? Onde
a realidade da escola influencia, a realidade do docente, a realidade da criança, daquele educando, né, daquele aluno, tudo isso acaba sendo influência para esse ato, né, de educar essa criança dentro de qualquer etapa da educação básica, né, mas como nós estamos aqui falando especificamente da educação infantil, vai exercer influência. Né? A criança ela é um ser histórico, social, então isso deve ser respeitado, assim como deve ser respeitado o fato do professor pertencer a um determinado contexto sociocultural, histórico, a escola está inserida num determinado contexto, então tudo isso acaba sendo aí um ponto de partida para que o trabalho pedagógico ele possa ser realizado, tá certo? Bom, a criança, nós já sabemos que a criança ela não é uma folha em branco, né? Nós não podemos ter o pensamento que John Locke tinha no século XVII, jamais, né? De que o ser humano, o indivíduo, é uma folha em branco e que as expressões, elas são, as experiências vão deixando impressões nessa folha, não, muito pelo contrário, né? A criança, ela já sabe, né, sobre certos assuntos, ela já tem um conhecimento prévio, e esse conhecimento prévio, esses assuntos dos quais a criança ela já tem conhecimento, devem ser respeitados pelo professor, pelo educador, tá certo? Bom, o currículo ele não é um programa pré-determinado, aquilo fixo, né? Muito pelo contrário. Né? O currículo ele deve ser um currículo que possa proporcionar para a criança uma diversidade, tá? Que ela possa ali passar por descobertas. Ela precisa passar por essas descobertas através desse currículo proposto para a educação infantil, tá certo? Então ele não é algo determinado, algo fixo, ele possui eixos, tá? E aí eu até mudei esse parágrafozinho aqui em comparação ao material de vocês, tá? Onde eu acrescentei aqui que esses eixos, eu estou me referindo ao RCNEI, tá? Assim como ele também possui áreas de conhecimento, já trazendo para vocês aí, né, esse novo documento que é a Base Nacional Comum Curricular, tá? A BNCC, que desde 2017 foi homologada, né, e que teoricamente deve ser implantada agora em 2020, né, dentro das escolas aí, tanto da rede estadual quanto da rede municipal, tá certo? Então, em 2020 é o ano aí que as escolas devem se adequar, né? E ainda existe muitas dúvidas em torno da BNCC. A gente vai estar produzindo alguns vídeos, né, algumas outras aulas para vocês, né, independente de disciplina, e para o público em geral também, sobre esses aspectos da BNCC, do que ela trata, o que ela vem a modificar, como que eu tenho que fazer o meu plano de aula, né, dentro da BNCC. Tá? Então a gente vai estar trazendo isso daí com o passar do tempo, tá bom? Deixa eu só passar essa correria que a gente está aí de estar produzindo as videoaulas por conta desse afastamento que estamos vivenciando no momento, tá bom, gente? Então a gente vai estar produzindo, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá bom? Então, já aproveitando até, né, já se inscreve aí no canal, já ativa aí o sininho para quando sair um vídeo novo você já ter aí, né, acesso a esse vídeo, já assistir e estar até com mais conhecimento ainda, tá certo? Bom, vamos lá, né? Então, olha só, esses eixos, né, essas áreas de conhecimento, eles são orientadores, né, para que o professor possa encaminhar as situações de aprendizagem dessa criança, tá certo? E dessa forma, essas orientações possam constituir-se, né, essas situações de aprendizagem, na verdade, elas possam constituir-se em experiências ricas para a criança. Nós não podemos esquecer que o nosso palco aqui é a criança, né? Então a criança que é o nosso ator principal, que é o nosso protagonista dentro desse cenário de processo educacional aí, né, em qualquer âmbito, mas a gente volta a repetir, a gente está falando muito especificamente aqui da educação infantil, né? A disciplina é Estrutura e Organização da Escola de Educação Infantil. Então a gente foca muito nessa questão da criança, até porque, como eu já falei em aulas anteriores para vocês,
a educação infantil ela é a base para a construção do sujeito que vai entrar no ensino fundamental, para a construção do sujeito que vai para o ensino médio. Se você tem uma educação básica deficiente, consequentemente você vai, uma educação infantil, perdão, deficiente, você consequentemente vai ter dificuldades mais à frente em questões básicas do cotidiano, né, como cortar papel, andar numa linha reta, tá, a socialização. Então tudo isso acaba de certa forma sendo influenciada quando essa criança ela tem uma educação infantil com dificuldades, né? Não bem organizada, não bem planejada pela equipe pedagógica, pelo professor. Os pais também exercem aí uma influência, então é muito importante com que realmente essa criança ela possa passar por essa etapa da educação básica da melhor forma possível, porque ela vai constituir quem vai ser esse indivíduo nas próximas etapas da educação básica, né? Ensino fundamental, consequentemente o ensino médio, tá certo? Então aqui na imagem, né, vocês têm aí, né, do lado esquerdo de vocês o referencial curricular nacional, né, são 3 volumes. Eu vou estar deixando na descrição o link para download e também vou estar publicando na sala de aula virtual para vocês, tá? Vou estar postando na sala de aula virtual para vocês o PDF desses 3 volumes aí do RCNEI, tá certo? Para que vocês possam aí, né, no momento de lazer, é sempre bom fazer aí uma boa leitura, tá certo? A BNCC está aqui do nosso lado direito, né, que é esse novo documento. Eu já coloquei na sala de aula virtual para vocês na semana passada, mas eu também vou deixar o link aqui na descrição para vocês fazerem o download, né? Até você que de repente não é meu aluno aqui nessa disciplina e está acompanhando aí o nosso vídeo em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, para que você possa aí estar fazendo o download desse documento, tá certo? Então a gente vai estar trabalhando um pouquinho melhor esses 2 documentos a partir de agora, tá bom? Bom, mas afinal de contas, o que é a BNCC, tá certo, gente? O que é a BNCC? Tá? De acordo com o próprio documento, tá? Isso daí tá lá na BNCC, tá? A Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo, ou seja, ele vem a normatizar, padronizar, tá, a educação básica, tá certo? A BNCC ela é voltada para a educação básica. Então nós temos a BNCC para a educação infantil, para o ensino fundamental e para o ensino médio, tá certo? Então ela é esse documento de caráter normativo que define um conjunto orgânico e progressivo, tá? Conjunto orgânico e progressivo, ou seja, tá? O objetivo é progressivamente desenvolver esse indivíduo dentro do processo de aprendizagem, né? Por isso que diz aí progressivo de aprendizagens essenciais, é aquilo, tá, que o documento caracteriza como essencial para o aprendizado do indivíduo, desde a sua etapa lá na educação infantil até a sua finalização no ensino médio, né? Então o documento entende que esse indivíduo precisa de aprendizagens essenciais para que ele possa posteriormente dar continuidade aí em nível técnico ou superior, tá certo? Bom, então essas aprendizagens essenciais, né, todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação infantil. Então a proposta é, né, que ao longo da educação básica, tá, esse aluno ele possa ali desenvolver essas aprendizagens, tá certo? Ao longo de toda a educação básica, de modo que tenham assegurados os seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, né? Nós sabemos que é um direito da criança, do adolescente, do indivíduo, do cidadão, um direito à educação, né? Acesso à educação. Então, nesse direito ao acesso à educação, ele tem também o direito de uma aprendizagem de qualidade e desenvolver-se da melhor maneira possível, tá certo? Em conformidade, né, com o que diz lá o Plano Nacional de Educação, o PNE, tá certo? Bom, este documento normativo, ele aplica-se exclusivamente à educação escolar, tal como define
o parágrafo 1º do artigo 1º da LDB, né? A nossa atual LDB aí é 9394/96, né? Está orientado pelos princípios éticos, políticos e estéticos que visam a formação humana integral, né? Então, olha só que bacana, né? O que visa aí a BNCC, né? Essa formação humana integral, né? Então, formar o sujeito realmente de uma forma íntegra, né? De uma forma integral, de uma forma completa, tá certo? Junto com a construção, né, de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, tá certo? Fundamentado no que diz lá as DCNs, né, as diretrizes curriculares nacionais, tá? Mas o BNCC, ela é obrigatório, né? Será que realmente eu tenho que aplicar a BNCC dentro da minha escola, da escola onde eu de repente atuo, né? Gente, sim, a resposta é sim, tá certo? A BNCC ela é um documento normativo, tá? Ela tem força de lei, tá? Nesse slide nós trazemos aí para vocês quais são os marcos legais, né, que embasam a BNCC, tá certo? Tem aí a Constituição Federal no seu artigo 205, né? A gente é citado também na BNCC isso daí, tá? De que a educação é direito de todos, é dever do Estado, da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, né? Olha lá o que nós vimos no slide anterior, dessa formação integral, né? O artigo 205 ele vem nos garantir isso daí, tá certo? E aí, né, dentro da LDB, tá? Nós temos o inciso 4º, tá? No seu artigo 9º, que afirma, né, que cabe à União estabelecer em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, né, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, tá, de modo a assegurar a formação básica comum. Então, dentro, né, do que nos diz aí o artigo 205 da Constituição Federal de 88 e o inciso 4º, tá, do artigo 9º da LDB, né, a BNCC ela vem então a se enquadrar como um documento legal, né, um documento com força de lei e que, portanto, deve ser aplicado às escolas, tá? No ano de 2013, a Lei 12.796, né, veio a modificar, né, o artigo 26 da LDB, justamente para garantir, né, com que esse documento ele passasse a ser utilizado como a base para a formação curricular, para a estrutura curricular das instituições, né? Então, a ideia geral é que o mesmo currículo que uma escola aqui no Norte desenvolve dentro da educação básica, em qualquer uma das suas etapas, seja o mesmo currículo desenvolvido lá no eixo Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, né? Então, por isso que o nome é Base Nacional Comum Curricular, né? Aquilo que é comum a todos. Claro, cada estado vai ter também o seu currículo diversificado, a sua parte diversificada. Isso daí não foi tirada, essa autonomia dos estados, jamais. Muito pelo contrário, a peculiaridade de cada estado, de cada município, de cada região, né, ela continua sendo respeitada. Apenas o que se objetivou criar com esse documento foi uma base, né, para que todas as crianças, adolescentes, para que o indivíduo tivesse aí, né, um conhecimento comum. Então, teoricamente, né, a ideia é que o mesmo conteúdo que é ensinado aqui no Norte está sendo ensinado na mesma etapa, na mesma série, ano agora, né, que não é mais série, é ano, no mesmo ano, para todas as crianças do Brasil inteiro, né? Então, em teoria, é assim que deve funcionar, tá certo? A gente vai, né, mais para frente aí saber realmente se isso está dando certo, né, nos próximos censos escolares, né, já que esse é o ano que a BNCC realmente deve ser implementada nas escolas, tá bom?
E aí eu trago aqui, né, nesse outro slide, né, eu montei essa tabelinha aqui para vocês, para ficar bem fácil mesmo assim de entender, de compreender qual é a diferença entre o RCNEI e a BNCC, tá certo? Então eu coloquei aqui, né, as principais diferenças aí entre esses dois documentos, tá certo? Então olha só, o RCNEI, né, ele foi, né, criado no ano de 1998, portanto 2 anos somente depois da atual LDB, e a BNCC já é recente, né? É agora do ano de 2017, né? Foi homologada, né, pelo Conselho Nacional de Educação no dia 20 de dezembro de 2017, né? Fazer até foi até um ato comemorativo a LDB, né? Que ela é de 20 de dezembro de 96, né? 1996, e aí no dia 20 de dezembro de 2017 foi homologada lá numa sessão, né, uma sessão comemorativa, né, a BNCC, tá certo? Em 2017. Bom, força de lei. O RCNEI não tem força de lei. O RCNEI ele não é um documento obrigatório, ele é um referencial, ele vem a referenciar. Então tem escolas que utilizavam e tem escolas que não utilizavam, né? Não era obrigatório, cada escola adotava a melhor metodologia pedagógica, por assim dizer, né? Aquilo que ela achava mais coerente, mais complacente, que melhor fosse se adequar à realidade dela, né? Então tinham muitas escolas que não utilizavam o RCNEI como referencial para a educação infantil, né? Já a BNCC, ela é obrigatória, né? Ela é um documento, como nós vimos nos slides anteriores, um documento normativo, portanto, tem força de lei, né? Então, se tem força de lei, deve ser aplicado em todas as escolas, tá certo? Deixa eu ajeitar o fonezinho aqui para não cair. Ele não cai, tá, gente? Mas é bom a gente estar sempre ajeitando ele aqui, tá certo? Vamos lá. Objetivo, né? Qual é o objetivo do RCNEI? Esclarecer o que deve ser ensinado nessa etapa de educação básica, né? Olha aí, de cara o RCNEI já diz para que veio. É dizer, olha, tu ensina isso, tu passa isso lá na educação infantil, tu trabalha isso com as crianças, né? Basicamente. Por isso que muitas escolas não utilizavam, porque eu pegava o documento e dizia assim, pô, isso aqui eu já faço aqui, não preciso de um documento para estar me dizendo o que fazer, né? Então tinham muitas escolas que acabavam pensando dessa forma, tá? Já o objetivo da BNCC, a partir de um significativo avanço no entendimento de como a criança aprende, oferecer referências para a construção de um currículo baseadas em direitos de desenvolvimento e aprendizagem bem definidos. Olha só, né, esse grande diferencial do objetivo da BNCC. Enquanto o RCNEI vem apenas dizer, esclarecer o que deve ser ensinado na educação infantil, a BNCC já vem a partir de um entendimento que nós temos hoje sobre a criança, né, e como ela aprende. A BNCC vem a oferecer referências para construir um currículo que seja pautado nos direitos que essa criança tem de se desenvolver e de ter uma aprendizagem coerente e bem definida, tá certo? Então, tu percebes aí, né, já essa grande diferença de objetivos desses dois documentos, tá? Como que o RCNEI enxerga a criança, né? Qual a concepção de criança para o RCNEI, né? A criança, ela o foco está no desenvolvimento integral da criança, né? Mas ela ainda é vista como alguém que responde aos estímulos dados pelos adultos, né? No caso da escola, dos professores, né? Então, tu observas que aqui o RCNEI, de certa forma, ele não respeita tanto a autonomia da criança, né? O RCNEI enxerga essa criança como alguém que depende exclusivamente do adulto para poder responder a um estímulo, né? Tudo bem, a criança, ela aprende por meio da interação, sim,
Mas o que o RCNEI quer nos repassar é que quando essa criança chega ali, ela vai depender muito dessa interação com a escola, com os professores, para que ela possa desenvolver. E não, ela já traz um desenvolvimento de casa, ela já traz uma aprendizagem de casa, ela já traz um conhecimento de mundo, vista pelo olhar dela, pelo ângulo de vida dela, mas traz. E isso deve ser respeitado, né? Tanto que a BNCC enxerga a criança como? Reforça a visão da criança como protagonista em todos os contextos que faz parte. Ela não apenas interage, mas cria e modifica a cultura e a sociedade. Olha só, né? O que a BNCC, como a BNCC já enxerga a nossa criança. Ela já enxerga essa criança como protagonista. Ela enxerga essa criança como alguém que interage diretamente com o adulto, com a sociedade, um ser, né, um indivíduo que é capaz de criar e modificar, seja, né, aspectos culturais, como também aspectos sociais, tá certo? Como que o RCNEI é organizado? Como nós citamos logo no início, né, da aula, o RCNEI ele é organizado em eixos, tá? Então o RCNEI ele é organizado em eixos que devem ser considerados de forma integrada. Movimento, identidade, autonomia, conhecimento de mundo, artes visuais, música, linguagem. Daqui a pouco eu vou listar bem bonitinho para vocês aí esses eixos do RCNEI, tá certo? Já a BNCC, né, enquanto um é organizado por eixos, tá? A BNCC ela já é organizada por áreas de conhecimento, né, campos de experiência, tá? As diversas áreas de conhecimento e as diferentes linguagens são integradas por meio do que nós chamamos de campos de experiência, né? É aquele momento em que a criança ela vai transpassar toda a experiência que tem e vai adquirir novas experiências também, né? Então são esses campos de experiências. Então, partindo do pressuposto de que a criança ela aprende por meio de experiências vividas, né? Então, olha só, a criança ela já chega na escola com uma experiência, ela aprendeu, né? Isso é respeitado, como nós já falamos, e essas experiências vão fazer parte dentro da BNCC do que a BNCC chama de campos de experiência, né? Porque a BNCC já entende isso, de que essas experiências vividas, né, tanto dentro do contexto escolar como fora do contexto escolar, são experiências que devem ser integradas à formação dessa criança, tá certo? Bom, e aí eu trago aqui, né, então para vocês, como eu falei agora há pouco, a lista bonitinha, né, do que seriam os eixos do RCNEI e os campos de experiência da BNCC, né? Então eu tenho aqui do lado esquerdo, né, os eixos lá do RCNEI, né, Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil, né? Eu tenho lá o movimento, a música, as artes visuais, a linguagem oral e escrita, natureza e sociedade e a matemática, né? Lembrando que o material de vocês ele está todo pautado nesses eixos do RCNEI, tá certo? Mas, como eu falei, vocês aqui não vão ficar desatualizados. Então eu vou estar trazendo para vocês também, né, os campos de experiência da BNCC e vou enquadrar cada um desses eixos dentro dos campos. Vocês vão observar como não é um documento que surgiu desconectado do RCNEI. Muito pelo contrário, a gente vai fazer já o link aí do eixo do RCNEI com os campos de experiência da BNCC, tá certo? Então, olha só, quais são os campos de experiência da BNCC? São 5 campos, enquanto no RCNEI eu tenho 6 eixos, dentro da BNCC eu tenho 5 campos de experiência. Então, são eles: primeiro campo, o eu, o outro e o nós. Segundo campo, corpo, gestos e movimentos. Terceiro campo, traços, sons, cores e formas. Quarto campo, escuta, fala, pensamento e imaginação. E o quinto campo, espaços, tempo, quantidades, relações e transformações. Como será que ficaria se eu fizesse o link do eixo com o campo? Bora ver? Né? Olha só, coloquei aqui para vocês, né, para ficar bem legal. Olha aí, movimento, né, o eixo movimento, eu enquadro lá com o campo corpo, gesto e movimentos. O eixo música, eu enquadro lá com o campo
traços, sons, cores e formas, assim como as artes visuais também, né? Traços, sons, cores e formas. Né? A linguagem oral e escrita, né? O enquadro ali com o campo escuta, fala, pensamento e imaginação. O eixo natureza e sociedade vai lá para cima, né? Para o campo o eu, o outro, o nós, né? E o eixo matemática fica aqui com o campo espaços, tempo, quantidades, relações e transformações, tá certo? Vamos lá, prosseguindo, né? Então, o currículo ele deve empreender uma viagem de descobertas instigantes, né? Deve instigar a criança, tá? Por meio da pesquisa, da ação, do dinamismo, contando a partir, né, de uma relação cooperativa entre professores problematizadores do cotidiano e crianças ávidas em desvendar o mundo, né? Então, a ideia é que esse currículo ele possa proporcionar, né, várias descobertas, uma viagem ao mundo de descobertas, descobertas essas que devem ser instigantes, devem ser interessantes para essa criança, tá? Por meio, né, dessa ação, desse dinamismo, sempre em cooperação entre o professor que vai problematizar para que a criança possa ali, né, desvendar esse mundo e dessa forma se desenvolver e aprender, tá certo? Como eu falei no início, né, nós vamos estar, a partir dessa aula, falando exclusivamente sobre currículo, né? Então, essa primeira aula ela foi para abordar um contexto geral do que é o currículo, tá? E a partir da próxima aula, na semana que vem, a gente já vai falar de cada um dos eixos do RCNEI, linkando com o campo de experiência da BNCC, tá certo? Então, hoje é para vocês terem uma ideia geral da importância do currículo, do que é o currículo, né? Da diferença entre o RCNEI e a BNCC, tá? E principalmente, né, entender que, por mais que eu tenha BNCC, eu não posso totalmente jogar fora, por assim dizer, ou abrir mão do RCNEI. Ele vai ainda nos auxiliar de alguma forma, principalmente nesse momento de transição, né? Esse momento agora de transição da BNCC, do RCNEI para a BNCC, esse documento ele acaba também sendo muito importante, tá certo, gente? Bom, a aula de hoje, ela encontra-se aí na unidade 2 do material, tá? Das páginas 101 a 103, tá certo? Então, espero que vocês possam ter bons estudos, tá? Aproveito aí para pedir para vocês se inscreverem no canal, né? Ativa aí o sininho de notificações, comenta aí se o áudio melhorou, tá? O que você achou do vídeo, se ficou fácil o entendimento, a compreensão, tá bom? E a gente vai estar gravando também outros vídeos com outras temáticas para estar contribuindo cada vez mais aí com a formação tanto acadêmica quanto a formação continuada dos outros professores, tá bom, gente? Então, obrigado, até a próxima e bons estudos para vocês, tá bom? Tchau, tchau.